Abra sua Bíblia. Glória a Jesus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1. Tema de hoje: como filho amado. Você é um filho amado? Você é uma filha amada? Aleluia. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Encontre aí, Novo Testamento, logo após Gênesis, antes de Apocalipse, fácil. Amém? Deixa eu olhar se todos encontraram, todos abriram suas Bíblias. Encontre aí, minha irmã. Vamos nos alimentar junto da palavra do Senhor, amém? Aleluias. Agora sim, vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 1. Somente o versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Amém, querido? Feche seus olhos, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui. Senhor, eu sou teu filho. Essa igreja ela é composta por filhos e filhas, homens e mulheres, Senhor, que se consideram teus filhos. Senhor, nessa noite, fala conosco, porque se somos teus filhos, também devemos ser teus imitadores. Ah, Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus, a andar nos teus passos, a te imitar, a ter como exemplo de vida, pois assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Podeis assentar, em nome de Jesus. O tempo é curto, talvez eu passe um pouquinho, né? Glória a Deus, mas já peço perdão para os irmãos, se eu passar um pouco. No tema de hoje, querido, como está aqui em Efésios 1, como filho amados, mas para ser filho amado de Deus, nós temos que ser imitadores de Deus. Se você não for imitador de Deus, você não pode ser filho amado. Essa mensagem de Paulo para a igreja de Éfeso, Paulo ele começa a apresentar, a dizer para a igreja de Éfeso que a vida de um cristão deve ser exatamente conforme Deus na sociedade. Paulo está dizendo que não basta estar na igreja, vivendo como filho de Deus. Nós temos que viver como filho de Deus na sociedade, irmãos. É lá do lado de fora também como filho de Deus. A igreja de Éfeso, ela é a primeira igreja das 7 igrejas em que Cristo manda uma mensagem para igrejas que estavam ali na Ásia Menor. E a igreja de Éfeso, ela é a primeira igreja. Ela é uma igreja muito abençoada. Ela é uma igreja que entende tudo o que Paulo escreve para ela. Paulo ele vai trazer as características de Deus logo no começo dessa carta. Depois ele mostra as características dos filhos de Deus. E ele termina essa carta dizendo que nós vivemos uma luta espiritual, mas com o Senhor nós estamos protegidos. Amém, querido? E quando Paulo começa a ensinar para a igreja que para ela ser filho de Deus, ela tem que ser imitador do Senhor. Porque Paulo diz o seguinte, ele ensina o seguinte, ele fala da sociedade gentílica, ou seja, aqueles que não eram cristãos. E Paulo vai ensinar claramente como é a vida dessa sociedade sem Cristo. Mas ele diz também, e nós também podemos entender que muitas das vezes, nós como filhos de Deus, nós causamos problemas dentro do nosso lar, nós causamos problema aonde nós trabalhamos, aonde nós chegamos, aonde nós estamos, até na igreja, muito de nós causam problema, irmão. Os nossos lares era para ser um lar de fortalecimento, um lar de paz, mas tem lar que é pura briga.
é tremenda divisão, é uma falta de paz terrível. Às vezes tem esposo que sai para o trabalho e nem quer voltar para casa devido aos problemas. Às vezes tem esposa que sai para o trabalho e nem quer voltar para casa devido aos problemas. Às vezes tem filhos que vão para a escola nem querem voltar para casa por causa dos problemas. Que tipo de filhos de Deus nós somos, irmãos? O apóstolo Paulo, ele vai nos alertar, a palavra de Deus, ela vai nos alertar sobre isso. Quando nós começamos a ler essa carta de Paulo aos Efésios, não só o capítulo 5, mas se nós formos ler já o capítulo 4 em diante, nós vamos ver o alerta de Paulo. Irmãos, como ser filho amado de Deus? Para começar, nós temos que aprender mais de Deus. E como nós aprendemos de Deus? Através da mensagem ou através da leitura da palavra? Como nós aprendemos? Através da leitura da palavra. Às vezes a mensagem ela vai trazer para nós algo que nos fortaleça naquele momento. Às vezes a mensagem ela vai trazer para nós uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade, uma palavra de cura, mas isso não é tudo da palavra do Senhor. Querido, nós precisamos, através da palavra, conhecer a Deus, conhecer ao Pai. Às vezes nós estamos aqui, às vezes somos até obreiros, irmãos, mas não conhecemos o Pai. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8, Filipe ele diz para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quantos de nós, irmãos, estamos assim? Tanto tempo servindo ao Senhor, tanto tempo que já aceitamos a Jesus. Tem gente aqui que tem mais de 6 meses de crente e não conhece a Jesus. Tem gente que tem mais de 1 ano, mais de 2 anos, mais de 5, mais de 10 e ainda não conheceu o Senhor. O grande servo do Senhor, Filipe, ele diz: Senhor, faz o seguinte, me mostra para nós o Pai. E isso, uau, já é tudo. A resposta de Jesus diz: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus estava dizendo que a sua presença, a sua essência é a mesma do Pai. Assim como ele está no Pai, o Pai estava nele. Quem conhece Cristo, conhece o Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem conhece o Pai, conhece o Cristo, o Filho. Nós precisamos conhecer o Filho. Nós precisamos conhecer o Pai. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo. De que maneira? Através da palavra. Paulo expressando isso para os irmãos de Corinto e dizendo: vocês querem ser filhos amados? Sejam imitadores do Pai. Imite ao Pai. Quem você está imitando? O pastor? Um outro pregador? Um outro pastor? Quem você está imitando? Um cantor? Às vezes nós pregamos igual a alguns pregadores famosos. Às vezes nós cantamos igual a alguns cantores famosos, irmãos. Ei, você é único. Deus te fez único. Você é diferente de qualquer ser humano nessa terra. Você é especial para o Senhor. É por isso que você é único. Você precisa ser imitador de Deus, exatamente da mesma forma como filho amado você é. Também em Lucas capítulo 16, versículo 28 e 29, outra passagem bem conhecida, do rico e do Lázaro. O rico, lá no inferno, lá no Hades,
lá no Seol, lá no Geena, já sofrendo. Ele estava do lado do sofrimento. Ele viu que não tinha mais jeito para ele, não havia como ele sair de lá, não tinha mais nada que pudesse fazer com ele. Ele faz um pedido para Abraão. Isso é antes da morte de Jesus, quando ainda havia o seio de Abraão de um lado e o tormento do outro lado. Entre esses dois lugares, no inferno, havia um abismo. E nós sabemos que depois que Jesus morreu e ressuscitou, quem estava do lado de lá com Abraão, o Senhor resgata de lá e leva para um novo lugar que ele havia falado para o ladrão da cruz, aquele ladrão que estava à direita. Jesus diz para ele, em resposta ao pedido do ladrão, Jesus diz para ele: hoje mesmo tu vais estar comigo no paraíso. Então Cristo resgata dali e leva para o paraíso. Mas antes da morte de Jesus, aquele homem que teve a oportunidade de conhecer a Deus, mas não quis fazer, então ele faz um pedido para Abraão: pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, eu quero que dê testemunho para ele, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele já estava em tormento, ele não ia sair dali, ele está ali até hoje. É uma parábola, mas aquele homem está ali até hoje. Quem morreu e foi para o inferno continua em tormento. Após o milênio, no grande trono branco, o juízo final, esse e milhares de outros que não aceitaram a Deus no passado, não aceitaram a Jesus, eles vão ser tirados desse tormento por um tempo, vão ser julgados, vão olhar se o nome dele está no livro da vida, e com certeza não vai estar, e agora eles serão lançados no lago de fogo, e ali estarão para sempre, pela eternidade de eternidade. Seja um filho amado, seja um imitador de Deus. E ele pede, versículo 29, disse-lhe Abraão, olha aqui Abraão diz, parece que ele é duro: os teus irmãos, eles têm os livros de Moisés, a Torá, de Gênesis a Deuteronômio. Eles têm os livros de Moisés, eles têm os livros dos profetas, que eles ouçam, que eles leiam, que eles aprendam, que eles conheçam a Deus através da palavra, irmãos. É assim que nós vamos conhecer a Deus, é assim que nós seremos filhos amados, quando nós conhecemos a Deus e imitamos a Deus. Amém, querido? Seja, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E Paulo, ensinando aos irmãos de Éfeso, no capítulo 4, versículo 20, ele diz o seguinte: mas vós não aprendeste assim a Cristo. Observe o mundo, olha como o mundo é: prostituição, fornicação, roubo, engano, tudo que não presta está no mundo. Você não aprendeu isso com Cristo, vocês não. Vocês aprenderam a ser imitador do Pai. Tudo que você aprendeu com Cristo, você aprendeu com o Pai. Tudo que você fizer para Cristo, você faz para o Pai. Se você andar como Cristo, você anda como o Pai. Imite o Pai, não imite o mundo. O mundo é mentiroso. Nós estamos vivendo uma crise política muito grande no Brasil, e nós precisamos orar. Nós não temos que debater, nós não temos que brigar, nós temos que orar. Essa é a missão da igreja. A não ser que você seja um político temente ao Senhor, aí lá na tribuna você briga, lá na tribuna você se levanta. Mas se você não é político, você é igreja, ore por eles, clame ao Senhor por eles, para que um dia também eles sejam imitadores. O nosso comportamento tem que ser o comportamento de Deus, não o comportamento do mundo. Os nossos ensinamentos vêm através de Jesus.
Deus usou o escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, quando ele diz como ele se manifestava e como ele se manifesta hoje. Há quase 2000 anos ele falou isso, mas ele também fala para hoje. Ele diz o seguinte: havendo Deus antigamente, lá no Antigo Testamento, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias, por quem? Pelo Filho. Poxa, mas eu não ouço a voz de Jesus. É porque você não lê a Bíblia. O Evangelho de João 12:1 diz quem é Jesus. Jesus é esse livro, Jesus é essa palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Verbo quer dizer palavra. Foi, pois, Jesus, João 12:1. Perdão, é o contrário. 1:12. É o início. Volta no 1:1. Perdão. 1:1. No princípio, no começo de todas as coisas, Jesus era o quê? O verbo. Verbo quer dizer o quê? A palavra. Aquilo que era no princípio, aquilo que foi lá no começo, está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. No princípio era a palavra, o verbo. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Falando de quem? De Jesus. Ele é a palavra. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus, Jesus. Ele era o verbo, ele é a palavra, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. 4. Nele, em Cristo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ser humano com o coração entenebrecido, com o coração nas trevas, não deu lugar no seu coração para saber quem era Jesus. Adiante. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Adiante. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem através de João. Adiante. Não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Adiante. E ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. E assim vai, falando a respeito de Jesus. Querido, nós só podemos conhecer o Senhor através da palavra. E se nós queremos ser imitadores de Deus, se nós somos filhos amados, é necessário conhecer Deus através da palavra. E para conhecer Deus através da palavra, tudo que era nosso pecaminoso do passado tem que acabar. Nós temos que tirar fora. Quem já vestiu a mesma roupa durante um mês aí? Levante a mão, a mesma roupa. Todos os dias, alguém já? Não acredito, irmão. Ah, que coisa. Não tem ninguém aqui que já vestiu a mesma roupa durante 30 dias. Pensei que alguém ia levantar a mão. Mas sabe que a roupa de pecado, muitos de nós não quer trocar. Às vezes passamos anos com essa mesma roupa. Abra em Efésios 4, versículo 21 e versículo 22. Precisamos tirar essa roupa. Precisamos trocar essa roupa. Diz assim: se é que tendes ouvido, será que você ouviu? E nele foste ensinado em Cristo, você tem aprendido quando você lê a palavra, e como está a verdade em Jesus, a verdade não é somente está nele, mas é nele, que quanto ao trato,
Sabe aquela roupa suja? Às vezes, no máximo, a gente veste uma camisa, isso é no máximo até 2 vezes. Às vezes não dá mais para vestir 2 vezes, ela começa a ficar dura. É verdade. Às vezes ela começa a ficar dura. Quanto ao trato passado, como você era no passado, vos despojei. Ei, arranca. Tira fora o velho homem. Quer ser amado de Deus? Quer ser filho amado? Então tira essas vestes do passado, do velho homem, despoja de ti, arranca de ti. Nós não vamos conseguir ser imitadores do Pai, nós não conseguiremos ser filhos amados se nós não arrancarmos essa roupa velha, a roupa do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Oh, irmãos, assim como nós não usamos uma roupa muito tempo, então o homem que nós éramos, pecador no passado, nós precisamos arrancar de nós, despojar de nós, liberar de nós, tirar de nós essa roupa velha, esse estilo de vida velha. Temos que ter um novo estilo de vida, baseado em quem? No Pai. Baseado em quem? No Filho. Ele é o nosso exemplo. Essa natureza carnal precisa sair de nós, irmãos. Adão pecou e trouxe sobre ele essa natureza. Aos poucos o homem ele veio degradando, diminuindo, quebrando. A santidade que Adão tinha, que era perfeita, 100%, veio diminuindo. Adão era para ser eterno, isso veio diminuindo. Tudo que Deus deu a Adão, depois que ele pecou, veio acabando. Adão era para ser eterno, então começou a diminuir, ele já não era mais eterno. Agora o homem vai começar a viver 969 anos, 960 anos, 800 anos, 700 anos, e o homem vem descendo, irmãos. Sabe por quê? Ele pecou contra Deus. E o pecado nos prepara para a morte. Não éramos para nós morrermos, irmãos. Hoje em dia um homem ele vive 70, 80, 90, 100. Mas não era isso que Deus queria. E por que o homem vive isso? Porque a santidade, a perfeição vai acabando. E nós precisamos agora, querido, dar uma volta assim. Retornar aquilo que Deus queria, aquilo que Deus quer em nós. Nós éramos para ser eterno, o pecado nos derrubou. Nós desconhecemos a doença por causa do pecado, e a doença vai nos matando, mas nós aceitamos a Jesus e nós vamos, subindo de novo. E vai chegar um dia que nós vamos chegar na eternidade de novo, amém, querido? Porque essa é a vontade do Pai. Filhos amados, imitem ao Pai, despoje, arranque, jogue fora o velho homem, essa roupagem do pecado que há em nós. Versículo 23. E vos renovais, filhos amados, renova o que, pastor? No espírito vosso o que? Sentido, entendimento, sabedoria, conhecimento. Quantos de nós, irmãos, que viemos do mundo, estávamos em pecado, não tínhamos nenhum entendimento de Deus, nada de Deus. Acredita em Deus? Acredito. Acredita em Jesus? Mas ele nem sabe em que ele acredita, ele nem conhece a Deus, ele nem conhece a Jesus, porque ele, se o conhecesse, ele seria o quê? Um imitador. Como filho amado. Aleluias. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. A nossa mente precisa ser renovada. A mesma coisa está em Romanos 12:2. Qual o objetivo que Deus pede que a nossa mente seja renovada? Porque tudo aquilo que nós perdemos, como homem velho, o Senhor Ele quer nos dar de novo.
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso quê? Entendimento. Não é transformar o mundo, é transformarmos nós, irmãos. Nós só vamos transformar o mundo se nós formos transformados. A igreja transformada, ela transforma a sua rua. A rua transformada, ela transforma o bairro transforma a cidade. Agora, para que haja uma transformação estadual, municipal, nacional, precisa haver uma obediência ao Senhor. Tem que começar aqui dentro. E a única coisa que pode transformar a nossa mente é a palavra, a leitura da palavra, o conhecimento da palavra. É a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que sacia, alimenta, nos ensina, abre os nossos olhos. Ela é luz no nosso caminho, irmãos. É a palavra. Para que experimenteis, essa é a única maneira de nós experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós descemos da santidade que Adão tinha, chegamos lá embaixo no pecado, agora conhecemos a Cristo e precisamos deixar que a palavra nos transforme. Quando nós permitirmos que isso aconteça, nós vamos começar agora um novo nível, até a eternidade. Nós vamos conhecer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. É necessário que haja transformação nas nossas vidas, irmãos. Cristo, ele veio para isso. Ele veio para nos transformar. Ele veio para mudar as nossas vidas. Ele veio para mostrar que nós somos realmente uma nova criatura, não mais aquela criatura velha carnal, mas uma nova criatura agora espiritual. Uma nova criatura que já não vive no governo da carne, mas vive agora no governo do Espírito. É necessário transformação. É necessário nós nos revestirmos. Do que nós precisamos nos revestir, irmãos? Olha o versículo 24. Efésios 4, 24. Nós vamos nos revestir de um novo ser, de um novo homem, ainda aqui nessa terra. Ainda que nós somos diferentes, não somos melhores, mas nós somos diferentes. Vamos nos revestir de um novo homem, de um novo ser, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmãos, filho amado, que imita o pai, ele tem agora uma nova roupagem. Uma roupagem de justiça, uma roupagem de santidade, e tudo isso vem de Deus para nós, para glorificar o nome do Senhor. Deus, ele é glorificado através da tua vida, através da minha vida, quando nós nos identificamos como filhos de Deus. Filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, filha de Deus. Amém, querido? Somos filhos de Deus e nós somos identificados assim, querido. Você é imitador de Deus? Seja. Seja. Você então é filho amado. Cristo, ele veio para mudar a nossa vida, para mostrar para nós que nós precisamos ser como o Pai, porque o Pai nos amou tanto que entregou o seu único filho para morrer por nós, simplesmente porque nós somos filhos amados. Fique de pé, querido, em nome de Jesus, aleluias.